Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, como vocês podem ver aqui na breve introdução, eu estou em Maringá, num lugar turístico. Estou aqui na Praça da Catedral. Essa aqui é a Igreja da Catedral, Igreja Central de Maringá. Parece um foguete para vocês verem a altura. Mas estamos aqui turistando, entre linhas de férias, visitando a família, visitando aí as pessoas principalmente. Bom, mas vamos ao que interessa. Nessa lição nós continuamos estudando o livro de Salmos. E nós vamos estudar hoje como louvar ao Senhor, um cântico ao Senhor em terras estranhas. Como você consegue manter a sua comunhão com Deus quando você está fora da sua bolha, Vamos aprender aí, mais uma vez, aí com a fala do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André. E também teremos as perguntas para discussão lá no final. E não se esqueça, sempre deixe seu ok se você gostar aqui do conteúdo, se inscreva no canal, comente e logo mais depois aqui da nossa introdução teremos aqui a leitura pelo menos dos nomes, Eu estou com um celular somente aqui nas férias, não estou conseguindo ler todos os comentários, mas anotei aqui os nomes de todos aqueles que dedicaram um pouquinho do seu tempo para comentar aqui. Beleza, pessoal? Então, chama a vinheta. Bom, pessoal, então antes de eu chamar aqui o Ricardo, gostaria aqui de agradecer a todos aqueles que comentam, que dedicam um pouquinho do seu tempo. Deixa aqui o seu alô. A Regiane Alves, o Trisco e seus vídeos, está assim o login dele, Crispim Elcio, a Ládia Maria, Genésio Mioto, que também sempre está conosco, Genésio? Lições Fortes da Bíblia, todas as lições está conosco também. Luzilene Araújo, Edilza Nascimento, a parceira do canal, Lauro Simão, Valdenice Marte de Cerqueira, Joivaldo também, Adriana Kuhn comentou conosco, Natália Santos, Esmeralda Viana, minha sogrinha, inclusive estou na casa dela agora aqui em Maringá, Josefa Ascenso, Natália Santos, Leda Maria Rigoni, Marcelo Eduardo, também tem a participação aqui da Maria Feitosa, João Cavaco, lá de Portugal, e também o Rogério Luiz, Vera Simões, Helena Saraiva e Neuza Magno. Esses são os que comentaram até aqui, no momento da gravação. Li o comentário de vocês, mando um abraço para todos vocês aí que comentaram, fora aqueles que vão comentar depois aí da gravação. Beleza, pessoal? Mas vamos ao que interessa, Vamos aqui iniciar o nosso estudo e vamos aprender um pouco mais sobre esse livro de Salmos, como você entoar salmos ao Senhor, cânticos ao Senhor em terras estranhas. Vamos aprender cada vez mais com esse livro que nós estamos estudando a cada vídeo, beleza? Mas antes, vamos buscar a orientação do Espírito Santo em oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez, Senhor, gratos estamos porque estamos aqui para mais uma vez estudar sobre uma lição de Salmos. Obrigado pela saúde, pelas condições que nos dá de conseguir ler, ouvir, falar, que seja tudo entrar em contato com a Tua Palavra e nós lhe agradecemos, Senhor. Obrigado pelos lugares bonitos, principalmente pelas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas, que nos motiva a viajar esse mundo afora, Pai. Que nós possamos ter a companhia de todas essas pessoas queridas no céu e junto a Ti. Em nome de Jesus oramos, também com a bênção sobre o Ricardo, o Alexandre, o Marcos e a mim no estudo dessa lição e a todos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, chega aí então, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, gente. Lição número 5. Um cântico ao Senhor em terra estranha. Nós vemos o verso áureo e ele, de certa forma, ele sempre tem o papel de sintetizar o conteúdo temático da semana inteira. E se apenas nós dermos uma lidinha assim, ele faz isso, mas o contexto mesmo dele é que traz mais luz sobre esse tema da semana, que é o cântico do Senhor em terra estranha. O verso áudio diz o seguinte: mas como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Mais ou menos aqui, só pelo enunciado dá para entender. Que imagem mental, que imagem discursiva se apresenta esse verso? Se apresenta a imagem discursiva de alguém fora de sua terra natal, de alguém no exílio, por exemplo, de alguém em algum cativeiro, alguma coisa assim, alguém fora de Jerusalém. E é justamente esse o contexto. Então, de acordo com vários teólogos, com o Russell Shedd, por exemplo, e eles falam que esse contexto, ele é um contexto que descreve a tristeza de um refugiado, de um exilado, do cativeiro babilônico.
e retrata também a traição dos vizinhos ali naquele momento em que eles estariam prestes a regressar para Jerusalém ou para Israel. Então, provavelmente aqui naquela época de Zorobabel, na época de Esdras, Neemias, ou seja, bem depois de Daniel, bem depois do cativeiro de Babilônia, provavelmente ali entre o decreto de Ciro, o Medo, e Artaxerxes, um que libertou o povo e um outro que ele permitiu que fosse reconstruída a cidade, reconstruído o templo. Provavelmente aí neste contexto histórico é que se refere. E nesse sentido, agora fica mais fácil da gente entender assim, como poderíamos entoar um cântico do Senhor? Então teríamos um contexto de uma tristeza por causa do cativeiro, traições de vizinhos que cooperavam para destruir a cidade santa, para destruir Jerusalém. Então veja bem, no sábado nós temos aqui 2 parágrafos e agora a importância, gente, daquilo dos conselhos que foram dados no sábado passado, na semana passada. No sábado passado foi muito falado sobre o Deus como um Deus criador, um Deus mantenedor, e nós sempre falamos que era importante querer fazer a ressalva que existe um conflito, que mesmo Deus tendo criado, que existe o pecado contaminou essa criação, o pecado contaminou o homem, o ser humano, não só a natureza, e a lição dessa semana é inteira sobre essa ressalva. Ela já traz esse conteúdo temático dessa ressalva, do mal, de como o mal contaminou a criação. No primeiro parágrafo nós encontramos o seguinte, não precisamos nos aprofundar no livro de Salmos para descobrir que os Salmos são proferidos em um mundo imperfeito, de pecado, maldade, sofrimento e morte. A criação estável, governada pelo Senhor soberano com leis justas e constantes, é constantemente ameaçada pelo mal. Então, importante ter feito aquela ressalva na semana passada para não parecer cada semana fala uma coisa diferente, né? Primeiro, por quê? Porque os temas eles se entrelaçam. É uma teia complexa que se relacionam, que se autodeterminam, que exercem influências uns sobre os outros. E o Salmo, como trata de questões complexas, assim também o é. Então, temos que ter esse raciocínio crítico mais bem construído, mais bem tecido. Depois o autor da lição vai nos explicar justamente aquele contexto. À medida que o pecado corrompe o mundo cada vez mais, a terra tem se tornado cada vez mais uma terra estranha para o povo de Deus. O que o autor da lição está fazendo aqui? Ele está criando, de certa forma, uma analogia. Porque o texto aqui, o Salmo 137,4, o contexto é terra estranha no sentido de eles não estarem em Jerusalém, que não deixa também de ser uma metáfora, não deixa de ser também, em que sentido? Que Israel e Jerusalém também são metáforas. O Olam Resé, ou seja, o tempo de agora, a Israel de agora, a Jerusalém de agora, é muito comum se focar em profecias e se traduzir profecias e confundir um pouco aquelas profecias que são para serem aplicadas nos nossos tempos, no Olam Resé, e aquelas profecias que são para ser cumpridas no Olam Rabá, ou seja, depois da vinda de Cristo, depois da vinda do Messias. Depois da vinda do Mashiach, que vem cumprir o papel de Mashiach ben David, ou seja, que terá paz em toda a terra, toda a língua professará o nome de um único Deus e assim por diante. Então se misturam as duas atribuições do Mashiach os dois tipos, as duas espécies de profecia. Agora aqui não é uma confusão profética, é simplesmente uma metáfora, simplesmente uma analogia. Nós não podemos cair naquele equívoco, naquela confusão. Então é feita uma analogia
Assim como o povo de Israel se sentia um estrangeiro, se sentia agoniado, tinha reflexões com relação ao Eterno, a Deus e com relações a por que Deus permitiu que o templo fosse destruído, porque Deus permitiu que Jerusalém fosse atacada, porque Deus permitiu que o reino do norte caísse para os assírios, porque Ele permitiu que o reino do sul caísse para os babilônicos. Então, assim como eles tinham essas angústias, nos dias de hoje nós podemos ter essas angústias também, porque Deus permitiu que uma coisa ruim acontecesse com a igreja tal, no local tal, com o irmão tal, com a família tal, porque aquele acidente de trânsito com o fulano de tal, eram pessoas tão boas, assim. Nós podemos ter essas mesmas inquietações. E essas inquietações são naturais e são compreensíveis. E o Eterno compreende e aceita, Ele não coloca isso como um pecado. Mas Ele nos instrui, nos orienta, e o salmista está aqui para isso, a Torá está aqui para isso, que isso é uma consequência do conflito. Que isso é uma consequência do conflito cósmico. Também nós devemos tomar muito cuidado para não falar que isso é uma consequência do pecado, porque muitas vezes, imaginemos um acidente de trânsito, uma família cristã, morrem todos, acidente de trânsito. E aí, vem num determinado sábado, tal, estão lá as pessoas chorando, coisa e tal, passa-se o tempo, aí vem um outro incidente, uma pessoa passa por um acidente de trânsito, que ela é sua família. Aí sobe no púlpito e fala que foram libertos, porque Deus libertou eles e tudo mais. E aí aquela família que está sentada lá assistindo tudo aquilo fica imaginando, por que Deus libertou a família dele e não libertou a minha que morreu? Vocês percebem? Se nós falamos que pura e simplesmente de forma irresponsável, consequência do pecado, aí pode-se... eles morreram porque ele devia ter algum pecado individual aí, e depois que Deus nos salvou. Não era o tempo deles. Mas como assim, gente? Não era o tempo. O inimigo, ele é tratado nas Escrituras também como príncipe, como um sar, um príncipe, uma autoridade desse mundo, como sendo detentor dos poderes do ar. Ou seja, ele tem uma influência nessa contaminação da criação, nesses atos que nos indignam, que nos levam a pensar por que isso? Porque de certa forma ele se acha rei desse mundo. Ele se acha autoridade, ele acredita que tem autoridade sobre o homem, que o homem ele cedeu essa autoridade para ele, é nisso que ele acredita. Só que na cruz o inimigo perde essa autoridade. Adão, por meio de Adão, como diz o apóstolo Paulo, entra o pecado no mundo, mas por meio de Cristo o pecado sai. Essa autoridade pode até ter sido transmitida pelo pecado de Adão, mas ela foi retirada pelo sacrifício de Cristo. É uma coisa complexa, é uma coisa que existem várias e várias metáforas para tentar simplificar, mas o raciocínio é esse. Deus está no comando, apesar do aparente caos, apesar desse aparente descontrole, Ele está no comando, está conduzindo, e Ele, Yeshua, Ele salva. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Depois nós vemos aqui na ponta da linha o quê? Como já vimos, o salmista reconhece o governo soberano e o poder de Deus, que nós falamos na semana passada, é isso. Bem como seus juízos justos. Sabem que Deus é refúgio eterno, que Ele é infalível no socorro e em tempos de dificuldade. Por essa razão, o salmista às vezes fica perplexo. Quem não fica perplexo com coisas que acontecem? Com a aparente ausência de Deus e com a expansão do mal. O autor vai falar aqui numa natureza paradoxal dos salmos, como orações, é demonstrada nas reações dos salmistas ao aparente silêncio de Deus. Vamos lá, então, em outras palavras, para a gente encerrar aqui a lição de sábado. Tudo isso que aconteceu nesse contexto aqui desse salmo, do verso áureo, foi profetizado. E já estava na Torá. Levíticos 26 e Deuteronômio 28. Já foi profetizado que aquele povo que estava fazendo aquela aliança com o Eterno, a aliança era o seguinte: se cumprir
os meus desígnios, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, maldição, maldição. Se não cumprir, maldição, maldição, maldição. E se continuar não cumprindo, eu vou espalhar vocês pela terra. Vocês serão espalhados pela terra. E foi o que aconteceu. Esfriava o coração, a caridade do povo, e vinham maldições, e eles não se arrependiam. E assim ia acontecendo, 7 vezes mais, como diz lá em Levíticos, como diz lá em Deuteronômio, como diz lá no Vaikra, como diz lá no Devarim. E continuava até que eles eram dispersos. Primeira dispersão, o Reino do Norte dispersou e não voltou nunca mais. Os assírios espalharam o povo, eles se misturaram demais ali com aqueles povos, quase que perderam a identidade, quase que praticamente perderam a identidade. Judá ainda, depois que cai para os babilônicos, ela ainda consegue manter essa identidade. Até os tempos de Cristo, inclusive, eles conseguem manter até os dias de hoje. Os judeus de hoje, eles são descendentes ali daquele povo daquela época, daqueles fariseus daquela época que conseguiram fugir do cerco do templo de Jerusalém no ano 70. Então, até hoje, ainda eles conseguiram guardar, de certa forma, essa identidade. Mas a Rib, esse conflito sempre existiu, essas indas e vindas do povo, esfria a caridade, aí eles se arrependem, aí Deus, por amor aos patriarcas, ele renova de novo as esperanças do povo, tira o povo do cativeiro. Aconteceu na Babilônia, aconteceu com os Medo-Persas, aconteceu no Império Grego-Macedônico, aconteceu no Império Romano, até que o templo foi destruído, no ano 70. Então vamos lá, vamos seguir. Agora a gente chega aqui, gente, no domingo. Dias maus. E eu vou pegar aqui para vocês alguns textos que vou dar uma lida para vocês. O autor da lição pede para a gente ler Salmo 74, 18, que diz o seguinte: lembra-te disto, inimigo. Lembra-te disso, 2 pontos. O inimigo, ele tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Então nós temos 2 figuras aqui. Um inimigo, que nós vemos ali a expressão oibe, que significa inimigo, uma pessoa, ou até mesmo um nacional. E a expressão que este inimigo ele tem ultrajado. Tudo aquilo que nós falamos, essa contaminação daquela perfeição, daquilo que era de bom na criação, como nós vemos lá no Gênesis, Bereshit, há um ultraje. Essa palavra, gente, aqui que nós encontramos aqui como ultrajar é harat. Ela significa reprovar, escarnecer, blasfemar, desafiar, arriscar, criticar ou censurar. Então o inimigo desafia, escarnece, essa expressão utilizada pelo salmista. Depois nós vemos lá no versículo seguinte, no versículo 19, que diz assim: não entregues a rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Aqui uma alegoria, né, de você entregar uma rolinha para a rapina, porque a árvore de rapina ela se alimenta justamente da rolinha. Então seria mais ou menos a metáfora que nós usamos hoje é não deixar a raposa cuidando do galinheiro, porque a raposa se alimenta de galinhas. Seguindo, então aqui nós não precisamos analisar tanto assim a questão etimológica, né? Vamos lá depois. Considera a tua aliança, Berite, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Aí ainda no 21, que é o penúltimo que a gente vai ler: não fique envergonhado ou oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Então veja bem, gente, o necessitado não vai ficar feliz com a necessidade. O aflito não vai ficar, obviamente, feliz com a aflição. Mas mesmo assim, o salmista fala: não fique envergonhado, o aflito, o necessitado, o oprimido, em louvar a Deus. Justamente por causa de todo esse contexto que nós estamos falando. É o conflito cósmico e nós temos a convicção de que o Eterno já fez algo para nos socorrer, que é enviar o seu Filho,
o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no último versículo, desse verso que o autor nos sugere, diz o seguinte: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria casa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. O outro versículo, o outro livro que o autor da lição ele nos pede é o Salmo 79, do versículo 5 até o versículo 13. Vamos ler aqui, diz o seguinte: até quando, Senhor, será que sempre a tua ira arderá como fogo o teu zelo? Depois no versículo 6, derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Depois o versículo 7, porque eles devoram a Jacó e lhes assolaram as moradas. No caso aqui está falando da destruição da cidade, da descendência de Jacó. A descendência de Jacó, no caso, seria as 12 tribos de Israel. Aqui, de uma maneira simbólica. São os 12 filhos de Jacó. Na verdade, nós teríamos ali 2 meia-tribos, né? Porque José, aí entra os 2 filhos de José, como 2 meias-tribos. Depois nós temos aqui 79:8, que vai dizer o seguinte: não recordes contra nós as iniquidades dos vossos pais, apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Depois nós temos aqui no 9, diz o seguinte: assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor ao teu nome. Agora no 10, no versículo 10 ainda, nós temos: porque diriam as nações, onde está o seu Deus? E aqui a expressão Elohim. Seja a nossa vida manifesta entre as nações, a vingança do sangue dos teus servos é derramada. Penúltimo versículo diz o seguinte: chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. E no último versículo diz o seguinte: retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Veja bem, utiliza a expressão aqui, gente, para retribuir 7 vezes. Por quê? Lá no Levíticos 20, no Vaikra e no Deuteronômio Devarim, no 26 e no 28, tem essa expressão para quando eles não para o caso de descumprimento. Se eles não cumprem as alianças, se eles não cumprem a mitzvah é mandamento, que significa, ao mesmo tempo que significa mandamento, significa ato de bondade. Se eles não consumem os juízos, o mishpat, se eles não confundem os estatutos, o tzedakah, se eles não fazem tzedakah, ato de justiça, ato de caridade, então o que acontece? Vem as maldições. E se eles continuam fazendo isso? 7 vezes mais maldições. E se não continua? 7 vezes. Então aqui é utilizada a mesma expressão, os 7 vezes. Esse 7 também é um número que obviamente, que traz uma imagem alegórica também. E que alegoria que é essa? O 7 é símbolo de integridade, de inteireza. Ou seja, esse castigo é inteiro, é certo, ele é integral, tem essa noção de integralidade. Depois, aqui na ponta da linha, gente, o salmista o autor da lição vai deixar bem claro aquilo que nós falamos, que o salmista procura compreender o conflito como um todo, aquela rive que está lá no Vaikra e está lá no Devarim, entre Deus e os poderes do mal, e apontar para uma insondável tolerância divina, bem como a sua infinita sabedoria e poder. Essa questão dessa aparente, gente, bate muito na questão da nossa subjetividade, tá? Porque muitas vezes, é só vocês lembrar, aqui o autor da lição não traz, mas é só lembrar do caso de Jonas. Ele não queria ir de jeito nenhum para Nínive. Por quê? Porque aquele povo assírio destruiu o reino do norte.
E ele sabia que Deus era misericordioso. E ele não queria levar esse Deus misericordioso para aquele povo. Por isso é aquela relutância dele. Eu sabia, no final do livro ele fala, eu sabia que o Senhor era misericordioso, por isso que eu não quis vir. Em outras palavras, ele mais ou menos diz isso. Ele não queria levar aquele Deus misericordioso. Então tem todo um olhar humano sobre essa aparência, que é um olhar que Deus compreende. É um olhar que Deus e tenta nos conduzir, nos confortar, e o salmista fala isso. É compreensível esse olhar, é compreensível essa desconfiança, essa sensação de que você está sozinho. É compreensível. É isso que o salmista tenta nos dizer. Aí na ponta da linha ainda o autor fala o seguinte: o problema do mal em Salmos é primariamente teológico, inevitavelmente diz respeito à questão sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Porque nós olhamos aquilo e imaginamos como um Deus misericordioso pode permitir todas essas coisas. E daí, nesses momentos, nós temos que lembrar, esse mesmo Deus misericordioso permitiu que seu Filho unigênito sofresse todo tipo de coisa. Julgamento injusto, foi torturado, foi cuspido, foi humilhado, foi tudo que nós podemos imaginar para fazer esse sacrifício perfeito e nos salvar, para que a humanidade, através desse exemplo, um dia nunca mais voltasse a pecar. Essa morte de Cristo no Calvário tem toda uma construção alegórica, mas é o seguinte: o Eterno, em seus infinitos pensamentos, em seus infinitos conhecimentos, em sua infinita sapiência, a única maneira da humanidade, de forma livre e consciente, não voltar mais a pecar por toda a eternidade, era fazer isso. Sempre haverá uma memória do que o pecado pode causar. E é trazer a morte eterna para aqueles que não aceitarem a emuná do Mashiach, não aceitarem essa fé atuante que nos permite participar desse reino junto com o Mashiach. E aquelas pessoas que o coração esfria tanto, que a misericórdia esfria tanto, que o Espírito sai do coração, sai dessa pessoa, o Espírito Ruach sai dessa pessoa. Essas pessoas cometem pecado contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Bom, seguindo aí na ponta da linha, gente, esse escândalo divino, como nós falamos, muitas vezes tem toda uma questão subjetiva. Mas o autor da lição vai falar o seguinte: a herança divina, o povo de Israel, é sinal da eleição e da aliança divina que nunca falharão. O conceito da herança de Deus também contém uma dimensão escatológica dos fins dos tempos, visto que um dia todas as nações se tornarão herança de Deus. Tem mais alguns pontos que o autor vai destacar aqui. Ele vai falar o seguinte: o salmista reconhece que os pecados do povo corromperam o relacionamento e trouxeram sobre Israel todas as consequências, aquilo que nós já explicamos, que já estava profetizado. Estava lá na Torá. Lá quando Moisés fez aliança com o povo, já foi revelado o que ia acontecer, como é que ia ser isso, como é que ia ser toda essa história. Já foi profetizado. Mas lá no mesmo Levíticos e no mesmo Deuteronômio diz o seguinte: se o seu coração se humilhar e se arrepender verdadeiramente, eu, por amor à aliança que eu fiz para Abraão, Isaque e Jacó, os receberei de volta. Então tenha também a promessa do perdão. Nós vemos aqui, se as maldades nas nações ficarem impunes, parecerá que Deus perdeu o seu poder. Somente quando Deus salvar o seu povo e o seu nome será justificado e honrado. Nós vemos aqui, o autor traz isso daqui na ponta da linha, essa honra e somente quando Deus salvar o seu povo é que o seu nome será justificado e honrado. Essa justificação e essa honra ao nome do Eterno, ela deve ser bem relativizada, né? Aos olhos de todos. Porque o Eterno é honrado e justificado por si. Ele não precisava de nada disso. Não precisava nos salvar, não precisava salvar ninguém. E ele continuaria sendo honrado e justificado por todos os outros povos e mundos que não caídos. Então, assim, vai ficar... Essa frase deve ser relativizada em que sentido? Em que sentido isso daí? Aos olhos daqueles ainda que têm dificuldade, que olham e veem uma aparente
uma natureza aparentemente solta, sem um rei, sem um mantenedor, que olha a sociedade e não enxerga um Deus conduzindo. Então, esse aparente silêncio divino, no momento em que todas as profecias se cumprirem, aí sim, aos olhos daquela pessoa, esse nome ou essa reputação, o Shem, do divino, a todos os olhos, ela será justificada e honrada. O último parágrafo: como no presente o mesmo princípio existe naquela época. Nossos pecados, retrocessos, maldades podem trazer descrédito não apenas sobre nós mesmos, mas sobre Deus, cujo nome os professamos. Aí o autor, ele vai encerrar, e eu também vou encerrar dizendo o seguinte: nossas atitudes erradas também podem ter efeitos espirituais prejudiciais em nosso testemunho, em nossa missão. Importante separarmos as coisas, gente. Nós temos no nosso meio, nós temos vários exemplos de condutas atuais, de pastores atuais. Não vou tocar nome aqui de pastor, mas quem é da igreja sabe do que está sendo dito, e que tiveram escândalos que foram revelados, pecados que foram tornados públicos, e pronto, o ministério da pessoa acaba por causa disso. Nós temos no Velho Testamento exemplos disso, vários exemplos. Nós temos gente, Judá, a história de Judá foi escolhido para ser dele que vem a linhagem do Machia. Nós temos Salomão, que cometeu o deslize contra Batseba, e foi um filho, Salomão não, Davi, que adulterou com Batseba, mulher de Urias o Eteu. Aquele filho dessa relação, ele morre. Mas Davi tem um outro filho com Batseba. E é Salomão, é rei. Salomão vem da linhagem messiânica. Então, assim, esses exemplos dos patriarcas com os deslizes dos patriarcas nos servem de ensino também. O homem é mau, a natureza humana é má. Salomão, gente, até o final da vida ficou flertando com idolatria por causa de suas esposas, por causa de suas muitas esposas. O importante é o seguinte: eu já falei e eu vou encerrar agora com esse último raciocínio. Perfeccionismo, legalismo são dois obreiros de Satanás. Por quê? Porque, em última análise, essas duas formas de pensar, e muitas vezes velada, que são passadas na igreja, a intenção do inimigo é fazer com que você, que peca, que pecou e que pecará provavelmente, desanime e desista da sua emuná. Aquela emuná para a qual você foi chamado. Você, pastor, que cometeu adultério, saiu da igreja, não desista da sua emuná. Isso é obra do inimigo, é o inimigo colocando essas doutrinas na igreja, qualquer pecado que seja. Nós tivemos um rei de Israel que sacrificou o próprio filho a deuses pagãos e se arrependeu e foi aceito de volta. Você que cometeu qualquer tipo de pecado, não desista da emuná para a qual você foi chamado. E esse pecado, não importa qual parte da sua vida que ele tenha sido cometido. Agora é com o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Uma alegria estar aqui mais uma vez para recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando uma série de estudos sobre o livro de Salmos. Agora na lição de número 5, título dela, Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha. Já estudamos sábado e domingo com o Ricardo e agora vocês seguem comigo, a partir da lição de segunda até a lição de terça-feira. Lição de segunda-feira tem por título A Beira da Morte e traz ali uma série de textos de Salmos 41, 88, 102. São 3 salmos trabalhados. Eu focaria em especial nos Salmos 41 e nos Salmos 88. O Salmo 41, ele fala de alguém que está no leito de enfermidade e que é sustentado pelo Senhor no leito de enfermidade. O Senhor o sustentará no leito de enfermidade.
Fala ainda, tu o restaurarás na cama de doença. Então, Salmos 41 vem falando de alguém adoecido e que no leito de enfermidade, doente, confia e clama que o Senhor irá resgatá-lo, salvá-lo, sustentá-lo na dor. A passagem de Salmo 88, ela é de alguém que se aproxima da morte. Diz assim: minha vida se aproxima da sepultura. No versículo 12 diz: saberão as tuas maravilhas, a justiça, ou as suas maravilhas, ou a justiça, na terra do esquecimento, ou seja, alguém que está prestes a morrer. E a lição lembra que esse salmo ele pode ser aplicado para a gente pensar na figura de Jesus. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a face? Eu achei o Salmos 88 especialmente significativo. Depois, no Salmo 102, verso 11, vai ter a mesma ideia, né? Como a erva, eu vou secando. Os 3 salmos, eles falam de pessoas em processo de adoecimento ou de sofrimento para a morte. E o título da lição é A Beira da Morte, né? Da lição de segunda-feira. Mas eu acho muito significativo a gente aplicar a passagem de Salmos 88 para Cristo Jesus. Pensar que Deus é um Deus que sofreu e que morreu. Isso produz em nós uma relação com Deus que é uma relação mais próxima. Muitas vezes a gente, no momento de dor ou de sofrimento, procura Deus perguntando por quê. Por que me abandonou? Por que está sofrendo o meu querido, a minha querida? Por que eu estou sofrendo? Por que da dor? E a gente não entende que Deus é um Deus que conhece o sofrimento. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Deus é um Deus que morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos esperança de salvação. Portanto, Deus não é uma figura distante. Deus é uma figura que se compadece do nosso sofrimento e que tem experiência pessoal com o sofrimento. A angústia diante da morte, ela fala muito sobre a nossa perspectiva diante da vida. Uma certeza que nós temos nessa vida, até que Cristo volte, é de que haverá morte. E em seguindo-se o caminho natural da nossa existência, sem a volta de Jesus até lá, nós vamos morrer. Eu vou morrer e você que assiste esse vídeo também vai morrer. Talvez nós morramos velhos de dias, num sono tranquilo que não acorda no dia seguinte. Talvez a gente morra num acidente de percurso, um tiro, um assalto, uma batida de carro, um atropelamento. E nem vejamos o que nos atingiu. Talvez nós morramos num leito de dor e enfermidade. Pensar sobre isso pode nos produzir angústia e sofrimento. Nossa tendência natural é procurar evitar o sofrimento, de pensar sequer sobre a morte. Nossa tendência é fugir de qualquer coisa que nos cause dor, angústia, estresse. E pensar na morte nos causa angústia, dor, estresse e sofrimento em alguma medida. Mas encarar a própria mortalidade pode e deve nos levar a refletir mais sobre a forma como nós vivemos. É muito triste a morte sem sentido. E o que traz sentido para a morte não é a morte, mas é a vida que foi vivida antes da morte.
num momento de confrontar-nos com a perspectiva da morte, nós precisamos olhar para a nossa trajetória e pensar: valeu a pena? Fiz o que eu queria? Vivi como eu queria? Estou em paz com as pessoas que me cercaram? Existi de forma digna, honrada, honesta? Alguém que encara com tranquilidade essas questões é alguém que encara com mais serenidade a morte. Confrontar-se com a morte de um querido, de alguém próximo, eu já confrontei-me com a morte de alguns familiares, alguns mais próximos, me levou e pode levar você, talvez, ou outras pessoas que passaram por experiências com a morte, a refletir muito profundamente sobre o sentido da vida e sobre a forma como nós vivemos. Ao estar à beira da morte, nós sabemos que passaremos pela beira da morte. Nós precisamos, como salmista, nos voltar a Deus, nós precisamos esperar socorro nele diante da dor, da doença, da enfermidade, da incerteza. É em Cristo Jesus que nós encontramos salvação. Mas viver uma vida com Cristo ao longo da nossa trajetória pode nos dar serenidade para encarar a finitude do nosso ser nessa existência. E olhar para o futuro com esperança diante da perspectiva da ressurreição pode nos levar a falar como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa me está guardada. Essa deve ser a nossa esperança. A lição de terça-feira, onde está Deus? Traz ali vários salmos também questionando o lugar de Deus no momento da dor. Salmos 42, 1 a 3, vai dizer ali no verso 3: como o cervo, como a corça suspira por água, minha alma tem sede. As lágrimas, escorrem lágrimas, ele chora, enquanto dizem os que olham, né? Aonde está o teu Deus? No momento de dor a gente olha para Deus e muitas vezes pode se questionar: por que eu sofro? Por que o outro sofre? E não somos só nós que nos questionamos. Aquele que olha de fora, o ímpio que olha a forma como nós vivemos, ele é afrontoso aqui, vem e fala: aonde está o teu Deus? De que valeu viver uma vida honesta? De que valeu andar de determinada forma, fazer algo ou deixar de fazer algo? De que valeu? Se agora você sofre, aonde está o teu Deus? Lembra a mulher de Jó? Salmos 69, verso 3: livra-me, ó Deus, eu atolei num lamaçal, eu estou cansado de clamar, a minha garganta secou, os meus olhos se desfalecem. Os Salmos nos ensina que o justo sofre, o ímpio sofre, o justo que se desvia do caminho sofre, o justo que se mantém no caminho sofre, e às vezes nós temos a sensação de que Deus está indiferente ao nosso sofrimento. Salmos 27 apresenta um clamor: não esconde de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes
nem me desampares, Deus da minha salvação. É um clamor pela presença de Deus na situação de sofrimento. Às vezes a gente se sente desamparado, às vezes a gente tenta entender o porquê. É natural, é certo clamar a Deus, pedir socorro a Deus. Mas a nossa postura diante de Deus, ela precisa ser a postura de resignação e de abandono. De abandonar-se no colo de Deus. E saber que Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Às vezes perguntam por que Deus permite o mal, por que Deus permite que uma criancinha seja assassinada, por que Deus permite, por que Deus permite, por que Deus permite. A gente pensa muitas vezes num Deus distante, num Deus externo ao sofrimento, que contempla o sofrimento de fora, que escolhe não interferir, escolhe não agir para diminuir o sofrimento. Eu te convido a pensar num Deus de forma diferente. Pense num Deus que te ama profundamente a ponto de morrer em seu lugar. Um Deus que ama o sofredor e um Deus que Ele também sofre. Em cada leito de hospital, em cada morte, em cada ato de violência, em cada ato de abuso, Deus é aquele que sofre. Entender isso ajuda a gente a entender aonde está Deus no momento de sofrimento. No momento de sofrimento, Deus está sofrendo junto. Não pense em Deus como um Deus indiferente. Pense em Deus como um Deus que sofre junto. Um Deus que está junto em cada sofredor. A gente não vai entender todos os porquês. A gente não vai entender todos os motivos. Mas quando a gente conhece o Deus servo sofredor, a gente não precisa mais de todas as respostas. Um abraço no coração de cada um de vocês. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom estar com você aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mais especificamente, estamos estudando o livro dos Salmos nesse trimestre. Eu dou continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre. Na parte de quarta-feira, o autor traz um título que é, na verdade, uma pergunta. Falhou a sua promessa para sempre? É uma pergunta feita pelo salmista a Deus no Salmo 77. Se nós resumíssemos o Salmo 77, seria o salmista questionando a Deus nesse sentido. E o autor nos pergunta o que o autor do Salmo, no caso, estava enfrentando. Bom, nós lemos ali que o salmista estava extremamente angustiado. Ele reflete isso nas suas palavras, inclusive fala a respeito da sua angústia, diz que ele perdia o sono ao tentar pensar a respeito das coisas que ele relata nesse salmo, e ele fala que as promessas de Deus não estavam se cumprindo, as promessas que foram feitas a Israel não estavam se cumprindo, ou pelo menos aparentemente elas não se cumpriam. E o autor diz aqui que, ao se lembrar de Deus, parece que a angústia dele ainda se intensificava mais. No verso 3 diz: lembro-me de Deus e começo a gemer. Então, o autor também usa a palavra ramá, que é utilizada no texto, e explica que essa palavra refere-se ao ruído de águas furiosas, de um mar agitado, por exemplo. Então, parece que ele estava falando de uma angústia ou de um estado interno em que ele não conseguia paz, em que ele não conseguia
a passividade de um lago, parecia mais com um mar revolto, com águas revoltas. Então, ele questiona a Deus e diz, inclusive, que ele perdia o sono pensando a respeito dessas coisas. Ele pensava em como Deus havia agido no passado, ele pensava nas promessas de Deus, portanto, ele diz: existe a promessa, Deus tem poder para fazer cumprir, porque ele relata aqui alguns eventos, como, por exemplo, quando o povo saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho. Ele usa uma linguagem poética, dizendo que a água recuou ante a presença de Deus, e ele questiona, então, por que hoje essas coisas não acontecem? E ele questiona, inclusive, será que Deus revogou as suas promessas eternas? Ou seja, Deus fez uma promessa perpétua com a casa de Israel, e agora será que ele revogou essas promessas? Será que ele não voltará a ser propício? Será que ele não voltará a ouvir as nossas orações? E aí, diante de todo esse questionamento, de toda essa angústia, o salmista chega a uma conclusão dentro do próprio salmo. E ele não chega a essa conclusão, como diz o autor aqui, baseado em uma resposta de Deus, mas baseado apenas na sua própria conclusão, em meditar a respeito das coisas que Deus realizou no passado. E o autor diz assim: a certeza que o salmista recebe de Deus não consiste em uma explicação, ou seja, Deus não respondeu a sua oração, mas em uma confirmação da fidelidade e confiabilidade de Deus. Então isso também ocorreu com Jó, né, e com outras pessoas que questionaram a Deus, mas eles mesmos chegaram à conclusão de que Deus é sábio, poderoso e também bondoso o suficiente para agir nas circunstâncias sobre as quais eles estavam orando. Então sua presença não é óbvia, a presença de Deus aos olhos humanos, né? Nós não conseguimos enxergar de maneira tão óbvia, mas ele reconhece que Deus é o mesmo no tempo revelado e oculto, e por isso louva os caminhos misteriosos e soberanos do Senhor. Deus, ele é discreto o suficiente para ser ignorado. É muito perigoso quando nós atribuímos a nossa sorte ou a nossa própria habilidade às bênçãos de Deus. Nós devemos nos lembrar que Deus, ele cuida da nossa vida, e tudo aquilo que acontece de bom na nossa vida é reflexo do agir de Deus. Então, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, elas têm propósito, porque nós cremos que Deus, ele não perdeu o controle da história desse mundo. Nós lemos a Bíblia e vemos que os relatos de Deus a respeito dos acontecimentos, eles continuam fiéis em cada aspecto, em cada ponto. Ele pergunta: pense em tempos passados em que o Senhor trabalhou na sua vida. Como isso pode ajudá-lo a lidar com as suas lutas do presente? Então, quando nós olhamos para o passado, as nossas lutas, as nossas batalhas, elas parecem ter diminuído, mas é porque, na verdade, nós começamos a olhar para elas como um todo. Nós olhamos para as nossas batalhas dentro de uma circunstância. Assim também são as batalhas do presente. Enquanto nós estamos nadando abraçadas para tentar sair da tormenta, para tentar sair do mar revolto, nós estamos angustiados, mas depois, contemplando de longe, nós vamos ver um propósito maior de Deus. Isso ocorre quando nós olhamos para a nossa própria história e quando nós olhamos também para a própria história bíblica, para a história do povo de Israel, por exemplo. Imagine a angústia do povo quando eles estavam entre o Mar Vermelho e o exército do faraó. Mas depois de atravessar o mar, depois que o mar serviu como um escudo para proteger o povo de Israel contra o exército do faraó, então tudo pareceu mais claro. Antes eles reclamavam: por que Deus nos trouxe para morrer nesse lugar? Depois de atravessar, eles entenderam que Deus, na verdade, usou aquele local como uma defesa. E assim também é na nossa vida. Mesmo que a gente nem sequer chegue a compreender os propósitos de Deus, Deus tem um propósito maior em relação a cada
acontecimento da nossa vida. E na parte de quinta-feira nós temos o título Para que os justos não sejam tentados. O autor nos pede para ler aqui alguns textos e pergunta que lutas o salmista estava enfrentando. E aí ele diz, os salmistas dizem para não ficarmos atentos aos maus feitores e não deixar de fazer o bem por causa daqueles que praticam o mal, não desistir do bem, né? E o autor diz o seguinte: esses salmos lamentam a prosperidade dos ímpios e o desafio que isso representa para os justos. Os ímpios não apenas prosperam, mas às vezes desprezam abertamente a Deus e oprimem os outros. Então, eles falam a respeito do cetro dos ímpios, ou do domínio que os ímpios têm sobre outras pessoas, inclusive sobre justos, né? Muitos de nós procuramos andar nos caminhos do Senhor e servimos, às vezes, a um patrão que é uma pessoa ímpia e que trata mal os seus empregados e que maltrata aqueles que servem a sua empresa e, inclusive, que servem a Deus também. Então, nós vemos realmente que os ímpios parecem prosperar nesse mundo. Isso aconteceu também no Salmo 73 com o salmista Asaf. Ele fala a respeito da prosperidade dos ímpios. Apesar de começar falando assim, eu tenho que reconhecer que Deus é bom para Israel, ele fala da prosperidade dos ímpios. Para que a gente possa compreender isso aqui, nós precisamos olhar para o futuro. Foi o que fez o salmista Asaf. Ele diz: eu entrei no templo do Senhor, que é um local de juízo, que é um local de julgamento, e me atentei para o fim deles. Então, hoje eles têm prosperidade, mas o fim deles vai ser como o da palha que se queima ao ser lançado no fogo. Então, quando nós olhamos para a prosperidade apenas sob o ponto de vista desse mundo, nós vamos também ficar impressionados com aquilo que os ímpios estão realizando. Afinal, os ímpios eles só se dedicam à prosperidade, aquilo que eles se empenham em ganhar dinheiro, ou em comprar coisas, ou em dominar sobre outras pessoas. Então, eles empenham toda a sua energia nisso. Enquanto que nós empenhamos a nossa energia em cuidar da nossa família, nós empenhamos a nossa energia em cuidar da obra de Deus de evangelização, nós empenhamos a nossa energia também no nosso próprio cuidado. Quando nós olhamos apenas para aquilo que é postado nas redes sociais, para aquilo que é divulgado pela imprensa, dá a impressão que a vida dos ímpios é invejável. No entanto, quando nós olhamos um pouco mais de perto, nós vemos que talvez a família deles não tenha muito o que comemorar em relação ao cuidado paterno. Talvez vejamos que a saúde dele também está deixando a desejar. Talvez vejamos que, apesar de ter tantas coisas, ele não consegue a satisfação que nós temos em Deus, apenas tendo o suficiente para a nossa sobrevivência. E além disso, como o salmista diz, se nós olhamos para o futuro, nós vemos que a prosperidade dele é apenas passageira, dura no máximo o espaço de uma vida, mas não consegue durar para a eternidade. Nós precisamos investir naquilo que é eterno, no caráter dos nossos filhos, no caráter da nossa família, no cuidado com as pessoas ao nosso redor e no nosso próprio cuidado, no nosso próprio caráter para a eternidade. Nós precisamos olhar para a prosperidade não com os olhos do mundo. Nós não podemos focar na prosperidade apenas com o olhar do mundo. O bom da vida não é postado nas redes sociais. Precisamos compreender isso. Muitas pessoas estão postando coisas na rede social que, na verdade, não existem no dia a dia, que, na verdade, não existem na sua vida cotidiana. Quando alguém posta na rede social aquilo que é realmente importante, como uma mãe, um pai, que postam o orgulho que tem dos seus filhos, que venceram na vida, não exatamente pelos seus bens, mas sim por um caráter ilibado, porque conseguiu uma boa formação e hoje conseguem dar uma vida digna para a sua família. Muitas vezes nós olhamos para aquilo dizendo assim, aqui é mais um pai babão, é mais uma mãe que está aqui
corujando os seus filhos, mas isso é que é a verdadeira prosperidade, essas coisas é que são verdadeiramente importantes. As pessoas que estão caminhando nos caminhos do Senhor, as pessoas que estão cuidando daquilo que é valioso. Pense bem, se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, você vai morrer em uma semana, quais seriam as suas atitudes? Com quem você passaria essa última semana? O que você faria realmente nessa última semana? Essas é que são as coisas preciosas da vida. Nós precisamos olhar para essas coisas com mais valor e não olhar para a ótica desse mundo. Quem é o mais rico, quem é o mais poderoso, quem é que tem mais gente sob seu domínio, isso não é importante. O mais importante são as pessoas que estão ao nosso redor. Existem pessoas que têm milhares de pessoas que os seguem na rede social, mas não tem uma pessoa com quem ele possa desabafar, com quem ele possa abraçar e falar realmente de coisas importantes. Essas coisas não têm valor, não tem dinheiro que pague. Eu termino aqui a minha participação dizendo a você que eu desejo que você esteja investindo na eternidade, nas coisas que não são passageiras e que isso sim é prosperidade. Olhe para a sua família, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, olhe para as pessoas que se lembram de você quando você está passando por dificuldade. Essas são as pessoas valiosas na sua vida. Termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio com as perguntas para sexta-feira. Na semana que vem estaremos aqui juntos mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Agora aqui, vocês podem ver, né, o sol está quase se pondo aqui. Eu escolho bem uns momentos especiais para gravar, né, pessoal? Estou sem óculos escuros. Mas vamos lá. Vou trazer agora para vocês algumas perguntas aqui que vão ajudar no estudo da lição, na discussão aí na sua classe da Escola Sabatina, ou mesmo numa reflexão pessoal. A primeira pergunta é assim: que tensões experimentaram os salmistas diante do mal? Quais as tensões, né? Se nós começarmos a ver, principalmente os salmos que nós estudamos nessa lição, a gente vê que as pessoas falam mal da gente, as pessoas mentem, as fake news, mentem, ou às vezes tem uma impressão errada, né, da nossa pessoa, às vezes nos julgam. Então, assim, com certeza essas tensões os salmistas expressaram em suas palavras e nós também expressamos, né? E a segunda pergunta é: enfrentamos tensões semelhantes? Com certeza, né? O mundo é mundo desde que é mundo, né? Como mantemos então a fé nesses momentos? E aí eu torno até meio repetitivo, né? Mas é aquilo que eu falei lá em Curitiba, na lição de Curitiba. O que nos interessa é o que Deus pensa do nosso coração, do que a gente está fazendo, que é Ele que nos julga. Então, a gente tem que começar a pensar, pessoal, e se preocupar mais como Deus nos olha do que como um vizinho, como uma pessoa qualquer nos vê. Porque se você viver para agradar um outro ser humano, né, não sei se é um bom sentido de vida, mas viver para agradar a Deus ou para viver segundo os mandamentos de Deus, aí é outra história, né? Você tem a presença do Eterno em sua vida, a companhia dele em sua vida, ele te conhece, na verdade ele te conhece mais do que a você mesmo, né? Deus me conhece a mim, com certeza mais do que a mim mesmo. Então, assim, é muito bom ter essa relação com Deus, né? E foi legal, né? Até o Ricardo também, no último vídeo, falou sobre essa questão de relacionamento individual, que isso é muito importante. Então, como nós mantemos fé nesse momento? Quando as pessoas falarem mal, quando as pessoas julgarem você, simplesmente, pessoal, preste contas a Deus. Esse é o que nós devemos nos preocupar. Segunda pergunta, pessoal: onde procurar respostas quando a fé em Deus é testada, seja por provações ou por pessoas cujos sofrimentos as levam a questionar a bondade e o poder de Deus? Pergunta bastante interessante. Onde você vai buscar a resposta, pessoal, quando tem uma provação na sua vida? Sabe, eu acho incrível, né, o poder da palavra de Deus. Não sei se você tem o costume de ler a Bíblia por inteiro, estudar, né, entender as histórias, mas você vai vendo assim que os problemas atuais, contemporâneos, são os mesmos, desde o Éden praticamente. Então, o único jeito de você manter a sua fé em momentos de provação é saber que Sansão foi provado, falhou, caiu e depois achou o caminho. Davi foi provado também, Elias, Eliseu, todos os, né, Moisés, Noé, tantos personagens bíblicos. Você vai estudando a história deles, e você vai identificando a sua vida, momentos seus, as provações que eles passaram, nós também passamos, e eles venceram.
né? Então, com certeza, é só a gente ter um pouco de paciência, né? Falar, Senhor, estou diante de uma provação, estou diante aí de uma tribulação. É só você ter paciência. Falar assim, Senhor, vai passar. Eu tenho uma experiência essa semana, inclusive. O meu filho Murilo, né, pegou uma virose muito forte, mais forte, tadinho. Quem tem filho sabe como que é essa vida de pai, né? Bom, em síntese, né, uma assadura tremenda, dores, choro, desespero. E você como pai, como mãe, você não sabe o que fazer mais, né? Já acabaram os recursos, já está dando antibiótico, tem um acompanhamento médico. Mas uma coisa eu falava, é uma virose. Vai passar. E passou, irmãos. Estou aqui em Maringá agora, ele já sarou. Minha esposa pegou a mesma virose também já passou. Então, assim, acho que nos falta um pouco de paciência. A gente quer um Deus mágico, a gente quer que a nossa vida seja mágica, e a nossa vida não é mágica. A nossa vida, ela é só composta de sequências, né? E às vezes sequências boas e às vezes sequências ruins. A gente vai ver, inclusive, na terceira pergunta sobre essa questão. Como explicar o mal em um mundo criado e sustentado por Deus, todo-poderoso e amoroso? Essa é a pergunta, né? Inclusive, quem participa dos grupos de WhatsApp lá, o Kaká gosta de sempre colocar umas perguntas capciosas lá. Então, como você acreditar no mundo que é sustentado, dirigido por Deus, sendo que há tanto mal reinando, tanto egoísmo? Bom, aí a segunda parte da pergunta já vai me responder. O tema do grande conflito ajuda a responder esse questionamento? Com certeza, porque uma coisa nós temos, uma palavra de Deus nos diz assim, que o mundo jaz no maligno. O ser humano, a cada dia que passa, nós estamos experimentando um distanciamento do divino. O ser humano não tem clamado o divino para estar junto, não tem buscado no divino orientação de como proceder, como fazer. Não, o ser humano está cada vez falando assim, Senhor, deixa a vida me levar, a vida leva eu faço as coisas do meu jeito, como eu quiser. E aí, infelizmente, né, irmãos, como se diz, né, não existe o mal, existe a ausência de Deus. E é o que tem acontecido. Você acaba se afastando de Deus e a ausência de Deus não é um lugar, né, uma situação muito boa. Então, como explicar o mal em um mundo criado e sustentado por Deus? Simplesmente porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos aí o plano da redenção expresso, repetido N vezes, gravado em pedras muitas vezes, mas nós, a nossa teimosia, nosso egoísmo, acabamos por ignorar, né, tudo que Deus tem falado. E você pode até ignorar, né, as leis, mas é impossível você ignorar as consequências, né, de você ter ignorado as leis. Beleza, pessoal? Mas é isso aí, então. Espero ter ajudado aqui, né, e não distraído tanto vocês aqui com... A gente chama de o foguete de Sputnik aqui, o pessoal da cidade, no fundo. Mas espero que essas palavras tenham ajudado você a se refletir, né, sobre a palavra de Deus e principalmente como você está encarando a sua fé. Beleza? Vamos terminar então esse estudo assim como nós começamos, como uma oração? Oremos então. Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado, Senhor. Obrigado pelas lições eternas que nós temos aprendido. Ajude-nos a fixar essas lições, a praticá-las no nosso dia a dia, a compartilhar com os nossos amigos, para que possamos, ó Pai, mesmo diante das provações, das turbulências da vida, estarmos sempre ligados a Ti. Muito obrigado pelas condições que nos dá de manter esse ministério e das pessoas que têm acompanhado aqui também semanalmente. Em nome de Jesus lhe agradecemos. Amém. Bom, pessoal, então nos vemos no 6º vídeo. Vamos ver aonde estarei nas férias. E o nome é Eu Me Levantarei. Beleza? Fiquem aí mais uma vez com essa paisagem aqui de Maringá.